Aquilo que é normal que aqui se tenha conversado, para lá de alguns aspectos de pormenor, da forma do funcionamento do sistema, que enfim, que não tem relevo, enfim, público. Agora, aquilo que era inevitável que se tinha de falar é a questão, naturalmente, da permanente violação do segredo de justiça e também um aspecto que a nós nos preocupa e que deveria ser alterado, é quando é dada nota pública, por exemplo, que um cidadão vai ser investigado ou está a ser investigado e depois passa um ano, passam 2 anos, passam 3 anos, passam 4 anos, o cidadão permanece ali sob suspeita na praça pública e não há meio de ser acusado ou de ser arquivado. E, portanto, isto tem de ser de outra forma, porque as pessoas têm direito à sua imagem, ao seu bom nome e a algo que preocupa. Outro aspecto também inevitável que se teria de falar é, no quadro de uma reforma da Justiça, a composição do próprio Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público hoje tem uma composição em que a maioria são magistrados do Ministério Público e a minoria são elementos de fora. A questão que se coloca é se é assim que deve ser, se deve continuar a ser assim, ou se os magistrados do Ministério Público neste órgão superior não devem estar em maioria, mas devem estar sim, as pessoas de fora do sistema, digamos assim, é que devem estar em maioria. É naturalmente uma matéria onde as opiniões se dividem, onde há quem ache que assim está bem e há quem ache que assim não está bem e que a composição deveria ser alterada. São aquelas... A posição do PSD, que a composição vai ser essa a posição do PSD, que a composição devia ser alterada? A posição do PSD há de ser dada a seu tempo. Neste momento, como lhe digo, nós estamos a fazer, como lhe disse, ao longo do tempo, estamos a fazer o diagnóstico da situação, chegamos ao fim praticamente, quando muito teremos mais 1 ou 2 reuniões ainda no quadro deste diagnóstico que estamos a fazer, e depois no fim daremos opinião. Eu tenho uma opinião como é evidente, mas na altura própria nós daremos essa opinião. Surpresas nas queixas que foi ouvindo, naquilo que foi ouvindo, ficou surpreendido com algumas coisas ou era tudo já esperado? Não, sinceramente não fiquei surpreendido. Eu pessoalmente não fiquei surpreendido porque as opiniões que fui ouvindo são aquelas que eu mais ou menos esperava ouvir. E também nas coisas menores, digamos assim, do funcionamento, aí não é uma questão de ficar surpreendido, enfim, é a necessidade de melhoria do sistema. Quanto a... Por exemplo, esta matéria última da composição, eu estava à espera de ouvir do lado dos magistrados que entendem que a maioria do Conselho devem ser magistrados e estava à espera de ouvir dos não magistrados o contrário e foi o que eu ouvi, era o que eu ouvi que estava à espera. Não é? E o PSD já tem posição sobre a eventual recondução da Procuradora-Geral da República? Não, o PSD terá posição na altura própria. Eu tenho repetido, como deve calcular, isto é uma matéria que jamais hoje se ia falar, não tinha sentido nenhum, não era isso que estava em causa. Quanto a esse assunto em concreto, eu revejo-me, já disse isto muitas vezes, e revejo-me totalmente na posição do Sr. Presidente da República. Quando o assunto se puser, existe um assunto. Até lá é um não assunto, até em nome da estabilidade do funcionamento da própria Procuradoria-Geral da República. Não se deve estar a permanentemente falar sobre esse tema e muito menos a politizá-lo ou a partidarizá-lo, que ainda é pior. Mas e portanto eu acho... é um não assunto? É até outubro, mais ou menos, é mais ou menos nessa altura que a questão se coloca. Apenas nessa altura? Sim. Se não houver nenhuma questão mais sobre justiça, tenho uma questão Sim. sobre outra área a propósito da revisão de lei de bases da saúde. Ouvi-me lá 2 semanas dizer que está disponível para um pacto nesse setor. Sim. Pergunto-se, perante os princípios que foram apresentados ontem pelo grupo de trabalho criado pelo Governo, entendo que há margem para se encontrarem meio de caminho e haver um entendimento nessa. Eu vou responder rigorosamente à sua pergunta, por isso os grandes princípios, naturalmente eu não vi o documento, portanto só pelos grandes princípios que vi na comunicação social, eu penso que sim, ou seja, aquilo que é a posição que eu penso que está ligada ao Bloco de Esquerda, por exemplo, não, aí é muito difícil haver entendimento com o PSD. Naquilo que é apresentado pela doutora Maria do Bem Roseira, não, aí já há efetivamente espaço para haver acordos e, enfim, as pessoas entenderem-se quanto ao futuro do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, mas acima de tudo do Sistema Nacional de Saúde. Então significa que esse entendimento só existirá sem Bloco e PCP?
Isso não é um problema meu. O PSD tem uma ideia. Essa ideia leva a que o Sistema Nacional de Saúde tem de ter o serviço público, tem de ter o privado e tem de ter o serviço social que se devem articular devidamente. O Bloco de Esquerda tem uma posição ao contrário. É tudo público, deve ser tudo público e só público, que eu nem sei como é que neste momento seria possível. É praticamente impossível, materialmente impossível neste momento. Portanto, essa posição está muito longe da nossa. A outra posição está naturalmente perto da nossa. Pretende defender o Serviço Nacional de Saúde, mas pretende também contar com a colaboração dos privados e da área social, de modo a que se possa prestar ao cidadão o melhor serviço possível e o mais barato possível, digamos assim, não é? E até com um pouquinho de concorrência no sentido de melhorar as coisas, porque a concorrência obriga a melhorar as coisas. Portanto, dentro deste quadro, com certeza, fora deste quadro é mais difícil. Eu não estou, já disse isto muitas vezes e eu acho que as pessoas vão acabar por entender isto. Eu não estou aqui na política para discordar sempre ou para concordar sempre. Portanto, se é do PSD concordo sempre, se é dos outros discordo sempre, não. É em razão da matéria, não interessa quem apresenta. E, portanto, em razão da matéria, na pergunta que me faz, aquele modelo é um modelo que anda próximo daquilo que é o que o PSD entende para a saúde. Só voltando um bocadinho atrás, posso só perguntar uma coisa que me esqueci. Encontrou eco sobre as suas preocupações com a violação do segredo de justiça e os direitos dos arguidos aqui no Conselho? Sim, não. Isso é verdade, ou seja, não há desintonia quanto aos objetivos, não é? Não ouvi ali ninguém dizer que deve haver julgamentos na praça pública, que o segredo de justiça deve ser violado. Não, os princípios, os objetivos e as preocupações são comuns. As soluções possíveis é que poderão não ser as mesmas, aí é que já é diferente. Agora, obviamente que as preocupações que ele ouviu são as mesmas que nós temos, isso é verdade. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, acompanha as palavras do deputado Emílio Guerreiro, que já veio dizer que o Governo faltou à verdade no que diz respeito à recompra da TAP. Eu não tive oportunidade de ver esse relatório, estive aqui toda a manhã, como repararam, mas tenho conhecimento que o deputado Emílio Guerreiro, vice-presidente da bancada, que pediu aos assessores para verem o relatório, para desde já tirar as principais conclusões e, portanto, revejo-me seguramente naquilo que são as declarações do vice-presidente do Parlamentar Emílio Guerreiro. Portanto, o Governo não deveria ter feito esta recompra? Bom, isso é a nossa posição desde sempre. Portanto, isso não era preciso repetir. Coisa diferente é quando agora há uma auditoria do Tribunal de Contas que vem dar razão aos receios que o PSD tinha. Hoje é o último encontro agendado que tem no âmbito da Justiça. Que balanço é que faz destas reuniões e destes encontros e o que é que falta fazer no PSD para apresentar um documento com um diagnóstico e propostas? Bom, em primeiro lugar, como eu sempre disse, aquilo que nós estamos a construir é uma reforma da Justiça, ou seja, toda a gente em Portugal sabe que tem de haver uma reforma da Justiça, mas não se sabe exatamente aquilo que se está a falar. Ora, para nós desenharmos uma reforma da Justiça, temos de ouvir as pessoas, temos de ouvir os agentes. Não basta eu ser jurista ou ser advogado, lidar mais ou menos com o sistema e já sei o que deve ser feito. Não, tenho de colher o maior leque de opiniões e de experiências possível. Portanto, não é uma coisa para produzir uma notícia, é uma coisa para produzir um documento sério que possa oferecer ao país a possibilidade de virmos a ter uma reforma da Justiça que nunca será feita apenas por um partido e muito menos pelo PSD. Nenhum partido sozinho vai estar capaz disso. E, portanto, aquilo que nós queremos é, colaborando com os outros e de posse do know-how, do conhecimento que agora estamos a adquirir, oferecer essa possibilidade ao país de poder ter uma coisa estruturada no quadro da Justiça. Portanto, temos feito isto ao ritmo que deve ser feito, as reuniões vão-se sucedendo, a nossa preocupação não é exatamente ter o tempo cronometrado e andar num contrarrelógio, agora estamos praticamente no fim. Há agora mais uma ou duas reuniões pedidas, porque esta até era a última que estava agendada, e o documento estará muito próximo do fim, para ainda estar sujeito ainda a um pequeno debate interno que vai ter ainda de acontecer, e depois então teremos o documento pronto. Que reuniões é que faltam? Agora foi-nos pedido, por exemplo, a ordem dos solicitadores, por exemplo, que ainda não tínhamos ouvido. Não pondera então reunir-se com outros partidos antes de apresentar esse documento? O consenso será só feito? Não, precisamente por isso, quer dizer, eu quando reunir tenho de ter o diagnóstico feito e os caminhos que entendo que, para que os outros partidos possam, eles próprios também, enfim, com base nesse diagnóstico ou noutro qualquer, apontar outros ou os mesmos caminhos, ou enfim, como for. Agora, eu quero ter uma preocupação muito grande e que isto fique claro, quer dizer,
Eu não estou aqui a querer liderar nada, não tem que ser o PSD o líder de nada. Aquilo que eu quero é que o país possa ter uma reforma da justiça. Entendo que o líder da oposição, seja ele qual for, tenha um papel absolutamente determinante nisto, porque é normalmente a oposição que não quer colaborar com os governos para fazer a reforma da justiça, com medo de que os louros vão todos para o governo e nunca para a oposição, seja quem for governo e seja quem for oposição. Ora, a minha preocupação é que o país possa ter uma reforma da justiça ao longo do tempo, não é rápido, ao longo do tempo sustentado e participado por todos, porque também se não for participado por todos não se consegue. Essa é a minha preocupação. Portanto, a forma como vai ser feito com maior cuidado para que todos se possam rever nisto, todos possam ser parte. Eu não quero nenhum louro especial, quero dar esse contributo ao país. Tá? Muito obrigado.